Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta é a primeira gravação que faço esse ano, né? Embora o canal do Pastor Aragão seja estritamente evangélico, vou começar hoje com um assunto um pouco diferente, não é? Mas que interessa a toda a família, não é? E falar sobre família também é importante para não só para os evangélicos, mas para todas as pessoas do mundo. Eu quero falar nesse início de ano coisa que eu acho que interessa a todos nós, é sobre o ter as contas no azul, viu? Ter as contas no azul, porque começo de ano ninguém mais tem dinheiro, né? Durante as festas a gente tem dinheiro sobrando. Nós nos regalamos com todo tipo de despesa, damos presentes, recebemos presentes, gastamos com a comida mais cara do planeta, e quando começa janeiro a gente já está quebrado, todo mundo vermelho no cartão de crédito, não é verdade? E eu gostaria de falar, deixar esse vídeo exatamente para a gente ter uma ideia, algumas dicas, se possível, né? Porque controlar as despesas é possível, tá? É possível, mas é preciso que tenhamos disciplina e atenção aos pequenos gastos diários. A gente muitas vezes vai chegar a dizer o seguinte: o ano passado não deu, mas esse ano vou juntar dinheiro para uma viagem, para trocar de carro ou simplesmente para estudar. Basta cortar um gasto aqui, outro ali, e tudo vai dar certo. Quem? Qual a pessoa? Quem de nós nunca fez promessas e não cumpriu? Não é verdade? Em tempos de crise econômica e orçamento apertado, há desculpas ao desequilíbrio nas contas pode até justificar, mas o que resolve mesmo para uma folga nas finanças é a disciplina e o planejamento. O primeiro passo para organizar o orçamento e planejar as compras é anotar ao longo de um mês inteiro tudo o que se gasta. O segundo é analisar tudo o que foi gasto e planejar o que vai ser comprado no mês seguinte. Depois, basta comparar mensalmente o que se planejou com o que foi realizado. E assim, podemos fazer os ajustes necessários. É fundamental conhecer bem o que você quer controlar. É fundamental. Aí é que fica difícil, na verdade. De acordo com a planejadora financeira Viviane Ferreira, quando falamos em cortar despesa, a primeira sensação que vem é a de dor. Afinal, isto nos remete à ideia de que teremos de abrir mão ou nos privar de alguma coisa. É necessário avaliar os gastos e planejar as compras, algo que precisa de tempo para ser feito, mas que as pessoas não acham que é necessário desprender tanto assim. Isso são palavras dela, da planejadora Viviane Ferreira. Ela defende que quando há um tempo direcionado ao planejamento, ou seja, a decidir sobre quando, quanto e como gastar, é possível obter uma visão macro sobre a real necessidade de fazer tal coisa. Quando se raciocina antes em casa, com tempo e visão, colocando outras prioridades e planos de longo prazo,
fica mais fácil abrir mão de gastos desnecessários. Por exemplo, se você definiu que é mais importante juntar dinheiro para comprar os presentes de Natal ou fazer a viagem de férias, você já tem um destino para o dinheiro. Portanto, qualquer compra que não esteja no planejamento, você não vai fazer, porque já assumiu um compromisso maior consigo mesmo. É verdade ou não é? Há muitos motivos econômicos, culturais e sociais pelos quais as pessoas não conseguem mudar hábitos e comportamentos financeiros. E os principais são: achar que tem conhecimento da real situação financeira, quando na verdade não tem. Não ter um método de controle eficaz e efetivo e decidir, ou melhor, desistir na primeira dificuldade. Logo, logo você para, dá trabalho, incomoda. É preciso lembrar, eu vou citar uma frase de Pedro Braghio. Ele diz o seguinte: é preciso lembrar que quem repete um pensamento cria uma ação. E quem repete uma ação cria um hábito. E que este é um trecho de um provérbio hindu, do qual, diz ele, gosto muito, e serve para as saúdes espiritual, emocional, física e também financeira. Pedro Braghio é um educador financeiro. O que mais ouço de pessoas que saíram do sedentarismo para ter uma vida mais saudável e de as que têm grandes fortunas é que, para se conquistar o objetivo, ou seja, perder peso e ter uma situação financeira tranquila, respectivamente, basta começar e perseverar. Começar e perseverar. Lembram da palavra bíblica que diz: quem perseverar até o fim será salvo? Começar e perseverar. Não basta começar, tem que insistir, persistir, lutar, ir em frente. Além de se dar o primeiro passo e de persistir diante das dificuldades ou das tentações, é preciso ter disciplina, porque sair da posição de deixa a vida me levar, nós dizemos muito isso, né? Eu, inclusive, digo muito isso, eu falo de outra forma, mas falo assim, deixa o mundo dar as suas voltas. Entendeu, irmãos? Sair da vida, ou melhor, da zona de conforto, que é tão boa, não é simples. É preciso fugir das armadilhas. Por exemplo, os cafezinhos, as sobremesas após o almoço, as tarifas bancárias, os juros das contas, as taxas de estacionamento, as caixinhas que a gente dá para os flanelinhas, entre outras coisas, não é? São alguns dos gastos invisíveis que acabam não sendo contabilizados e passam despercebidos. Os juros e as multas também são considerados gastos invisíveis, porque o valor da conta está previsto e depois não há recálculo e atualização da planilha. Isso acontece pela falta de atenção com as finanças ao pagar as faturas atrasadas. Quer um conselho? Evite o uso do cartão de crédito se você já está no vermelho. Tá? Uma das coisas tremendas, terríveis, é a força do hábito, não é? O mais importante em todo esse planejamento e mudança de comportamento em prol da saúde financeira é torná-los um hábito.
Há estudos que apontam que precisamos repeti-los por pelo menos 21 dias. Repeti-los por pelo menos 21 dias. Todos aqueles que resolvem de vez os problemas financeiros, sem exceção, relatam que estão mais felizes, mais tranquilos e mais bem resolvidos, viu? Esse é o relato de muitas e muitas pessoas. Para evitar a inadimplência, também é necessário ter um ritual com as contas, sempre usando um caderno ou planilha para anotar parcelas e gastos eventuais. Caso a situação já seja de inadimplência, vale a pena negociar e ser sincero com o negociador. Afinal, irmãos, é bem claro que de nada adianta um parcelamento que continuará ou no qual continuaremos sem conseguir pagá-lo. Para que a gente vai negociar se não vai conseguir pagar? Os especialistas também alertam sobre a importância de nunca se gastar mais do que se ganha e ter sempre em mente se quer ou se precisa fazer aquele gasto. Você precisa mesmo? Se já tem 5 agasalhos, para que eu comprar mais um? Se já tem 4 pares de sapato, para que mais um só? Porque é mais bonito. Se já tem 10 bolsas, para que mais uma? Nós temos que ver se precisamos realmente. Além disso, é prudente tentar manter uma reserva para que os imprevistos não sejam motivo de descontrole. E você sabe que nós sempre temos imprevistos, não é verdade? Vou deixar aqui algumas dicas para equilibrar melhor as economias. Primeira, inicie agora mesmo sua mudança de hábitos e de comportamento financeiro. Assim como uma dieta, não comece controle financeiro na próxima segunda-feira. Segunda, feche o bolso e a carteira, deixando de lado as compras por impulso. Planeje cada centavo que vai gastar a partir de agora. Cada centavo, eu disse cada centavo. Terceiro, é hora da balança. Levante quais são as despesas e analise a situação financeira, pesando o quanto deve cortar para conquistar o resultado desejado. Quarto, faça um acompanhamento, tirando o extrato bancário e repetindo isto semanalmente. Quinto, tenha uma meta. Se tiver dúvidas, seja no banco. Perdão, não dúvidas, dívidas. Se tiver dívidas. Se tiver dívidas, pois estamos falando de dívidas. Seja no banco, seja com parentes, seja no cartão de crédito. Você precisa estipular uma data para quitar tais dívidas. E sexta e última, ganhe, como a gente diz nas academias, massa magra. E como se faz isso? Comece a guardar um valor por mês, ainda que sejam apenas R$10. Aqui ficam as minhas dicas e a minha oração a Deus para que você possa alcançar tais objetivos e sair da prisão financeira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.